Sejam muito bem-vindos ao Sem Filtros, o podcast videocast da Liga Portugal. O nosso convidado de hoje passou pelas nossas competições, não só como atleta, mas também como treinador. Teve passagens por Paços de Ferreira, Vitória Sport Clube, também Sporting Clube de Portugal e mais recentemente pelo Portimonense. Hoje está na Arábia, é treinador na Arábia e, portanto, falo de Paulo Sérgio. Mister, bem-vindo. Olá, obrigado. Bom dia a todos. Mister, muito bem-vindo. Antes de mais, é um gosto tê-lo cá connosco no Sem Filtros. E vamos então dar início a esta entrevista. Como eu disse, o Mister, antes de ser treinador de futebol, ou de se ter tornado treinador de futebol, foi também jogador de futebol. Como é que foi esse processo e se tem alguma história marcante desse seu percurso enquanto jogador profissional? Não, ter sido jogador foi uma coisa que acho que desde que me conheço, era um sonho. Não é que quando somos crianças não estamos a pensar muito à frente. É quase, no meu caso, como por etapas, eu vivia em São João da Talha, aqui perto de Sacavém, e o clube da terra, que era o São Joanense, era o nosso sonho, era entrarmos e federarmos. Hoje os miúdos começam com 5, 6 anos, naquela altura só havia equipas federadas a partir dos iniciados, que eram aos 12 anos. Antes disso andei na ginástica, porque era aquilo que havia lá. Fazia ginástica desportiva, esperando a idade para poder ir às captações, ir aos testes no São Joanense, onde os meus amigos mais velhos já jogavam, e começou tudo aí. O sonho de equipar, de treinar com os mais velhos, de aprender, começou aí em São João da Talha, onde fiz 2 anos de iniciado, passando depois para Petrogal, que era na Bobadela, ali ao pé, porque houve um ano de interregno, o que o clube não inscreveu equipas, e eu mudei para a Bobadela, para Petrogal. E aí na Petrogal era uma equipa que já tinha um campo relevado, era a única na zona. E aí as coisas começaram a tomar uma direção, porque comecei a ser chamado todos os anos, quer para Benfica, quer para Sporting, através na altura do senhor Ângelo Correia, e na parte do Benfica, e na parte do Sporting, Aurélio Pereira, Barnabé, César Nascimento, que me acompanhavam, e que no final da temporada eu era sempre chamado para ir lá prestar provas. Começou aí a minha relação com Aurélio Pereira, até aos dias, há pouco tempo, que Deus o levou e que eu tenho em descanso, porque depois foi-me sempre seguindo. Eu cheguei a ter tudo para assinar com o Sporting nessa altura, era o meu segundo ano de juvenil. Por infelicidade minha, estava de férias, e li na Gazeta dos Desportos na altura que os escalões etários iriam mudar. Então passei a primeiro ano de júnior, que antes era 3-2-1 e passou a ser 2-2-2. E eu nessa altura depois acabei por não querer ficar lá numa equipa que ia disputar aqui o Distrital, porque tinha convite ao Olivais e Moscavide para disputar o Nacional de Júniores. E também com a minha humildade de olhar para os atletas que o Sporting lá tinha, que eu via que ia ter poucas possibilidades de jogar, e então rumei a Moscavide, onde fiz os 2 anos no Nacional de Júniores, onde no segundo ano um treinador muito importante na minha carreira, também o de Júniores, o Mister Mateus, e que fazia uma conexão muito boa com o Mister Vieira da Silva nos séniores de Olivais e Moscavide. Ainda no segundo ano de júnior já disputei as últimas 6 partidas do Campeonato Nacional da terceira divisão, e o meu rumo seguiu por aí. Com esse treinador fiz o primeiro ano de sénior, onde fui melhor marcador da terceira divisão. Começaram a surgir rumores e possibilidades de melhorar, digamos assim,
mas eu preferi seguir com ele para Vila Franca de Xira, porque ele estava a apostar em mim. Fomos disputar a segunda divisão em Vila Franca de Xira, e é aí que aparece depois o. Lembro que na altura de ver Eusébio, Coluna, Zé Águas a verem os jogos no varão do campo do Cevadeiro em Vila Franca, que chegaram até a falar comigo num jogo que fomos fazer contra a União de Leiria. Mas depois o Belenenses, na final, ainda antes do final da temporada, foi muito rápido, veio até a minha casa e começa o meu percurso na primeira divisão no Clube de Futebol dos Belenenses. Foram 5 anos com mais 2 de contrato, mas que eu decidi, devido a um quiproquo, decidi sair e depois desses 5 anos onde vencemos a Taça de Portugal em 88 e 89, um percurso bonito, com uma aprendizagem muito grande, onde fui também chamado à Seleção Nacional de Sub-21, na altura que não pude sequer treinar porque foi quando fui operado à coxa esquerda e passou a idade dos Sub-21 e segui o meu percurso com a ida para Passos de Ferreira, para os Salgueiros, Vitória de Setúbal, com o chamamento do Mister Quinito, craque. Ahm, a ida depois de Setúbal, quando saí de Setúbal, tenho a possibilidade, tinha dado a minha palavra à Académica de Coimbra, ao presidente Campos Coroa, para ir representar a Académica, mas eu estava a aguardar um contacto do México, curioso, que é onde está agora o Paulinho, o Toluca. Estávamos a aguardar isto há mais de uma semana e quando eu digo que sim ao presidente Campos Coroa, não se preocupe, amanhã vou ter consigo. Cai-me uma chamada passar 30 minutos a dizer que teve umas passagens prontas para embarcar para o México. Um episódio engraçado que eu até já contei algumas vezes com o presidente Campos Coroa, no jeito dele, muito desabrido. Vai-te lixar e pá, eu vou lá, não é uma coisa que seja certa, em 2, 3 dias eu já lhe digo alguma coisa. As coisas lá correram bem, eu tenho os jornais da época comigo, a dizer que eu era o quinto estrangeiro eleito, mas depois houve um quiproquo, porque lá à 1 da tarde são aqui 7, 8 da noite. E o que é que acontece? Na troca da certidão internacional, como é que isso se chama, não havia ninguém na Praça da Alegria para enviar para o México. E à meia-noite lá, quando fechavam as inscrições, aqui ainda eram 7 da manhã, portanto, eu fiquei pendurado a essa possibilidade e que depois me deu a volta e quando regressei à Académica já tinha jogador. Acabei por ir para o Feirense, já para a segunda liga. Fiquei lá, depois fomos para Santa Clara com o Manel Fernandes, onde fomos campeões e subimos de divisão. Depois é a minha experiência como jogador em França, onde fui melhor marcador do campeonato e também fomos campeões e subimos de divisão. E regresso para o Estoril, tinha convites para permanecer em França, que tinha umas coisas sempre corrido bastante bem. A minha primeira filha faz um aninho em maio, em França, e a minha esposa estava grávida da segunda, e entendemos que com 2 bebés, só os 2 lá fora, e eu ficava fora de casa 2, 3 dias, as viagens eram bastante longas, mas decidimos regressar, a convite por influência do Rui Águas, que me fez a cabeça para ir com ele para o Estoril, e as coisas estavam a correr muito bem no Estoril, tão bem que estavam a correr que o Rui teve o convite para a Vitória de Setúbal e nós ficámos sem o líder e as coisas depois já não correram tão bem. Permaneci no Estoril, penso que por 2 anos e meio e depois vou terminar a carreira em Olhão, uma época e meia, onde na última ainda fiz 16 golos, pensava que ia ser convidado a jogar mais um ano, mas o Sr. Isidoro resolveu que eu ia começar a minha carreira de treinador. E a carreira de jogador, digamos que resumidamente, foi mais ou menos assim. Acho que não me estou a esquecer de ninguém. Muito bem, Mister. Aliás, é engraçado porque temos agora o Paulinho, já podíamos ter tido o Paulo Sérgio no Toluca. Foi ali uma questão de horas que não Foi, resultou. e há coisas que acontecem no nosso futebol aconteciam provavelmente mais à época. É na mesmíssima situação do que eu estava o Zé Carlos, que era um defesa central, que na altura
tinha representado o Gil Vicente, o Futebol Clube do Porto, que tinha estado na época anterior emprestado ao Marítimo pelo Futebol Clube do Porto. Estávamos os dois na mesmíssima situação e eu não sei por carga de trabalhos o certificado internacional dele chegou e o meu não chegou. Não chegou. Quis o destino que ficasse cá É, por terras lusas mais um bocado. Mister, esse processo depois de transitar de jogador para treinador, é certo que depois no sítio onde terminou a carreira de jogador. Como é que foi essa transição? Já na altura em que jogava, tinha um certo gosto pela tática, pelo treino, ou foi algo ah, que surgiu naturalmente? a minha opção nos estudos era tentei ir para o ISEF na altura, depois de fazer o 12º ano. Em virtude do futebol, do profissionalismo, o ISEF era um curso muito prático, exigia muito a nossa presença e eu optei por entrar em informática de gestão. Havia uma faculdade ali próxima até do Restelo e foi aí que eu acabei por virar-me nos estudos e abdicar daquilo que era a ideia inicial, que era a opção de desporto. Mas isso não fez com que me afastasse do desporto, antes pelo contrário, porque eu com 21, 22 anos fui tirar o primeiro nível do curso de treinador com os mais velhos, na altura, Zé António, o, muitos que agora estava o Zé, estava o Mursa, estava uns quantos colegas meus, bastante mais velhos, que estavam em fim de carreira, eu estava a iniciar, e aí eu tirei logo o primeiro nível do curso de treinador. Não posso precisar a data, mas o segundo nível também foi, entretanto, ainda antes de acabar a carreira de treinador, de jogador, inclusivamente o terceiro nível do curso de treinador, é tirado ainda enquanto jogador. Portanto, eu quando comecei a treinar já tinha o nível 3 e sabia que era isso que eu queria fazer a seguir, que era treinar. Nos cursos, as pessoas que também que foram dando os cursos foram elogiando aquilo que eu ia fazendo, que isso foi-me fazendo acreditar mais e adquirir conhecimento, que eu já tinha alguma base daquilo que eram os meus estudos, mas depois a prática e aquilo que eram as pessoas que davam os cursos também me foram motivando. E quando eu começo, embora como já disse, eu pensava em jogar ainda pelo menos mais um ano, mas estava-me a preparar para quando a oportunidade surgisse, poder responder. Muito bem. Eu depois começo a treinar em Olhão. Nós fomos campeões, subimos de divisão na primeira temporada. E quando termina a primeira temporada, eu faço o jantar de despedida com o grupo, no último dia. Lembro-me que foi um domingo, porque na segunda-feira de manhã eu tinha que estar às 9 horas da manhã em Rio Maior para iniciar o UEFA Pro. E lembro-me que cheguei tarde a casa, foi o tempo de, em Olhão, tomar um duche, meter-me no carro, para estar às 9 horas da manhã em Rio Maior e ficámos lá o mês todo. As férias foram passadas em Rio Maior a tirar o UEFA Pro. Nem Portanto, o meu dormiu, segundo ano de treinador já com o UEFA Pro. ou seja, nem dormiu, nem descansou, Nada. nada, direto Foi tomar para. um duche, porque cheguei tarde, depois da festa com o grupo. Tínhamos sido campeões, tínhamos trazido de volta o Olhanense às competições profissionais passado, salvo erro, 32 anos. Fomos comemorar e cheguei a casa, tomei um duche, peguei na mala que já estava feita e Rio Maior. Mister, como é que se viveu? Que eu sei que já disse, acaba por subir o Olhanense. Como é que foi depois lidar, se calhar, com alguns ex-colegas de Olhanense, depois no Olhanense também? Foi fácil, foi fácil. Eu acho que a minha característica de liderança no próprio grupo e na forma de ser, eu era muito exigente enquanto jogador, era uma extensão do treinador dentro do campo, muitas das vezes. Sempre fui muito sério no trabalho enquanto jogador, e isso não me trouxe nenhuma dificuldade. Eu até acho que foi uma vantagem o meu primeiro ano de treinador ter sido nesta zona, porque foi onde eu fiz os meus últimos anos de carreira, no Estoril e em Olhão. Quando me deram a equipa, o orçamento baixou drasticamente,
E então tivemos que ir buscar jogadores muito cirurgicamente, gente que eu conhecia, como que tinham jogado comigo no Estoril, alguns que estavam de fora. Ahm, e acho que isso foi uma vantagem, conhecer bem o campeonato como jogador nos últimos 3 4 anos. Acho que me ajudou bastante depois naquilo que foi o feito de ter sido campeão, com a ajuda dos que tinham sido meus ex-colegas. Eu fui buscar alguns ex-colegas ao Estoril, por exemplo, com Jorge Vidigal, fui buscar o Sérgio Marquês, que estava, acho que num litígio qualquer com a Estrela da Amadora. Os jogadores foram fundamentais naquilo que nós conseguimos. E apurei os que estavam já no grupo antes comigo, escolhi os que eu queria, abdiquei, abdiquei de quem eu não queria. O orçamento não era ilimitado, como devem calcular. E isso foi, se calhar, foi talvez a parte mais difícil, ter que dizer a alguns amigos: epá, não vou contar contigo. Mas foi assim que, com decisões difíceis, que começou a carreira, e acho que essas decisões difíceis nunca mais param, vai ser até o último dia. Mister, depois eu acho que é impossível não falarmos do Mister Paulo Sérgio e não nos recordarmos daqueles tempos de Passos de Ferreira, inclusive das conferências de imprensa de boné que se davam na altura ao comando técnico do Passos de Ferreira. Como é que foi viver esse momento em Passos de Ferreira, sendo também tinha sido um clube que acabava por lhe ser conhecido já na altura em que foi Sim. para lá? O, Até chegar a Passos, que é o meu primeiro ano na Primeira Liga, eu faço 2 anos na Segunda Liga depois de ter subido divisão em Olhão, um clube histórico bonito, de pessoas que gostam muito de futebol. Foi muito bom de trabalhar em Olhão, com gente boa. Ao fim de 3 temporadas surgiu a oportunidade do Santa Clara, que é onde eu já tinha jogado. Surgiu a oportunidade do Santa Clara, que era um clube que tinha descido da Primeira Liga, e que tinha uma aposta forte para voltar a subir. E nós fomos fazer 2 anos ao Santa Clara, andámos a beijar a subida ali no quarto, quinto lugar, 2 anos seguidos, mas ao fim de 3 4 meses de eu ter chegado lá, a política mudou completamente. Houve eleições, quem me levou saiu, eu pus o lugar à disposição, nós andávamos ali em terceiro lugar. Resolveram manter a aposta, mas desinvestiram, isto é, uma política diferente. A direção anterior queria subir e depois fazer face às dificuldades financeiras, que seria mais fácil numa primeira liga. A direção que entrou resolveu pagar as dívidas e então desinvestiu. Vendemos o Livramento para o Boa Vista, o Hugo Henrique, o ponta de lança, regressou ao Brasil, o lateral esquerdo que tínhamos também, 2 3 4 5 jogadores saíram. A luta foi mais difícil, andámos ali quase que conseguimos, mas não deu. E parece a possibilidade de ir ao Beira-Mar. Beira-Mar, na altura, estava muito mal classificado, em risco de cair para a segunda B. Fizemos um bom trabalho lá também, conseguimos ir terminar em sexto lugar, salvo erro, sétimo lugar. E é aí, com mais um ano de contrato com o Beira-Mar, o Sr. José Caxido e o presidente Artur Filipe, lá por umas desavenças políticas, resolveram sair. E quando eu vi que eles iam sair, eu disse: então é uma rescisão que eu sei também, não faz sentido. E é aí que aparece o Passos. Lembro-me que ia a Guimarães ou a Braga ver um jogo, porque um empresário trazia miúdos do Cruzeiro, uma equipa do Cruzeiro jovem, para tentar pôr aqui no mercado. Nós fomos convidados e mais um adjunto íamos ver, e na viagem surgiu esse telefonema para reunir com o Passos. Fomos reunir em Santo Tirso e aí ficou acertada a minha ida para Passos de Ferreira. Muito bem. Tinha jogado lá uma temporada, tinha lá já bastantes amigos. Um clube em que estava já naquela altura em crescimento, um clube seríssimo. Passos é um grande clube de futebol, uma terra que adora futebol, e foi fantástico. Nós conseguimos levar a equipa à final da Taça de Portugal, com o Futebol Clube do Porto, e foi um ano fantástico, com a manutenção assegurada com alguma tranquilidade.
e a ida à final da taça, que é histórico e muito bom para nas nossas carreiras. E dá acesso, e deu na altura acesso também às Foi a competições estreia, europeias. foi a Exatamente. estreia do Passos nas competições europeias. Lembro-me que nós fomos à Moldávia, salvo erro. Acho que nos tocou Moldávia e depois um clube de Israel. Com a dificuldade que não pudemos jogar em Passos, disputámos os jogos em casa em Guimarães. Não pudemos ter a nossa massa da forma que nós estávamos habituados. Passámos a primeira eliminatória e depois caímos com os israelitas. Muito bem. E foi assinar, portanto, o contrato, ou discutir o contrato, numa excelente terra, Santo Tirso, deixe-me já dizer que É sim, é. é uma terra fantástica e eu sou um orgulhoso circense. Mister, já agora, falando ainda de Passos de Ferreira e desses momentos com o boné, como é que reagiu quando lhe disseram, bem, agora o Mister tem que usar um boné nas conferências de imprensa? Eu já antes, antes de mim o boné era um uso na cabeça do Mota, do meu amigo Mota. É uma receita que o clube tem e na altura, pelo menos, praticava. De facto, um boné na cabeça de um treinador que está em flashes, em conferências de imprensa, é uma coisa chamativa para quem quer investir em publicidade. E pena é que não tivessem arranjado uns bonés mais bonitos. Havia uns que eram bem foleiros, mas, mas são ossos do ofício e, claro, para ajudar nós temos que nos sujeitar a isso. Eu até gosto de usar boné a treinar, nas conferências acho que não faz tanto sentido, mas entrava a receita no clube, isso é claro que é importante para o clube. Eu acho que era aquilo que mais caracterizava os treinadores do Passos Ferreira, era o boné, toda a gente já sabia. Agora é capital do móvel, mas na altura, na Mata Real, já sabíamos que íamos ter o treinador depois de boné. Era, não havia hipótese. O Mister falou de Guimarães, Guimarães, e eu sei que estou aqui, se calhar, em alguns saltos da carreira do Mister, mas falou de Guimarães, do Vitória Sport Clube, e eu quero precisamente tocar do Vitória Sport Clube. Primeiro, perguntar-lhe como é que era, ou como é que foi viver o ambiente do Vitória Sport Clube. Estamos a falar de um clube muito ligado à cidade, de adeptos bastante fervorosos. Como é que viveu esses momentos em Guimarães? Bom, nós depois da final da taça, eu já tinha renovado mais um ano com o Paços de Ferreira. Iniciámos a segunda temporada até salvo erro à sétima jornada em Passos. E é quando surge o interesse do Vitória de Guimarães, que tinha lá o professor Nel Vingada, e que estavam em penúltimo lugar, 3 lugares do fim à sétima jornada. E resolveram endereçar um convite para nós irmos para Guimarães. Quem me transmitiu foi a direção do Passos, portanto, as pessoas do Vitória falaram com o Passos, chegaram a um acordo para imunizar o Passos e garantir a minha ida para Guimarães, para o Vitória. Ah, Obviamente para nós significou um salto, não é? A todos os níveis, e andávamos a trabalhar, nós trabalhamos para isso mesmo. Chegámos lá num momento difícil da equipa, mas recordo que eu entendi que tínhamos belíssimos jogadores. E a minha passagem em Guimarães é um tremendo sucesso. Tanto, pouca gente fala disso. Até tive depois uns momentos finais na última jornada desagradáveis. Mas nós tirámos a equipa do penúltimo lugar a partir da oitava jornada. Fizemos uma caminhada muito interessante na Taça de Portugal. Fomos ao Estádio da Luz eliminar o Benfica, de Jorge Jesus, e fomos para a última jornada, ah, numa situação de se conseguiríamos o lugar europeu ou não com o Marítimo. E jogávamos em casa com o Marítimo, a última jornada. Ah, Nós fizemos um trajeto fantástico, de belíssimos resultados, andámos sempre lá no quinto lugar, sexto, sempre a brigar, conseguimos estar na briga para a Europa, apesar do terrível início de campeonato. Ahm, Na última jornada,
vou contextualizar que é, na penúltima jornada, nós e Marítimo cada um tínhamos 5 jogadores à bica da suspensão por amarelos. E nós tivemos muito azar, porque os 5 que tínhamos à bica apanharam amarelo, Não jogaram o último jogo. ah, e o Marítimo não apanhou nenhum cartão amarelo na penúltima jornada, foi mais feliz do que nós. E nós fomos para a última jornada sem Nuno Assis, sem o guarda-redes Nilsson, sem 5 jogadores, não posso agora precisar quais eram, mas é só uma questão de ver os arquivos. E tivemos um jogo difícil em casa. Difícil porque o Marítimo também era uma boa equipa e nós estávamos privados de 5 titulares para esse jogo decisivo, onde nos bastava empatar. E o Marítimo faz um golo aos 92, algo do género, faz o 2-1. Claro que foi um momento de exceção, um momento de desilusão, que faz com que eu saia para o Sporting sem o brilho que eu gostaria de ter saído do Vitória. Também há um momento que é para aí umas 5, 6 jornadas do fim, em que o Vitória chega a acordo com o Sporting para a minha venda, para eu ir representar o Sporting na temporada seguinte, para aí a 5, 6 jornadas do fim, e eu cometi um erro. O nosso presidente não estava. Aquilo ficou acordado não se falar de nada até fim da temporada. Mas com as leis e a CMVM, o Sporting acho que teve que comunicar isso à CMVM e isso complicou bastante no nosso ambiente no Vitória. A massa vitoriana não me perdoou eu ter assinado com o Sporting, que eu tinha mais um ano de contrato, tínhamos assinado 2 anos no Vitória, e eles não perdoaram, ficaram. E eu talvez tenha cometido um erro, porque o nosso presidente não estava presente e o nosso diretor, o Paulo Pereira, tinha que ir dizer alguma coisa aos órgãos de comunicação social e ele não estava muito à vontade, uma ótima pessoa, mas não estava muito à vontade para essa situação, e eu fui com ele. E as televisões não foram minhas amigas naquele momento, porque eu falei, imagino que 1 minuto e meio, 1 minuto e meio, onde falei 20 segundos, uma coisa sucinta sobre a ida para o Sporting, e onde sublinho e refiro o orgulho, a grandeza do Vitória, durante talvez 1 minuto. Mas o que as televisões passaram após foi apenas o que eu falei sobre a ida para o Sporting. E os adeptos vitorianos ficaram muito chateados eu dar a falar do Sporting e não falar do Vitória. Certo. Isso complicou aquelas últimas jornadas, e que eu compreendo, mas eu fiz o correto. Eu falei do Vitória, não falei do Sporting. Dei uma chega porque era o tema do dia, para tentar ajudar o meu diretor que não estava muito à vontade naquele tipo de situações. E isso depois complicou-me e eu saí do Vitória de uma forma que não era a que eu esperava, nem a que merecíamos, porque nós fizemos uma temporada fantástica no Vitória, inclusivamente com a eliminação do Benfica no Estádio da Luz para a Taça de Portugal, e uma recuperação que nos pôs a sonhar com a Europa até a última jornada, com este pormenor, ter ido com menos 5 jogadores para o jogo decisivo e o Marítimo ter naquele dia todo o seu plantel disponível. Portanto, esta é a minha passagem assim resumida pelo Vitória, mas dizer de encontrar à pergunta, é um clube de uma grandeza extrema, ah, uma gente que adora futebol, onde nós realmente nos sentimos no mundo do futebol. Guimarães ama futebol, Guimarães ama o Vitória, e isso faz sentir no dia a dia. Como eu já disse, tive a felicidade de ter uma época muito positiva, onde me sentia muito bem em Guimarães. A decisão de eu ser vendido é porque o valor interessou à direção, obviamente, na altura do Vitória. Não pedi para sair. Da mesma forma, o Sporting contactou o Vitória e depois deles terem um acordo, é que o meu presidente me disse: olha, passa-se isto, vê lá se te interessa, fala com eles, e foi assim que as coisas aconteceram.
Mas pronto, isso depois não teve o perdão da massa adepta e eu compreendo e esperava isso, porque a forma como as coisas são vividas em Guimarães, de facto, ao contrário que muitos falam da pressão, eu acho que é aquilo que nós queremos nas nossas carreiras, são esses desafios, ainda para mais como bons jogadores que a equipa tinha, aquilo era um desafio que nós dávamos o nosso cunho, mas sentíamos, tínhamos, como é que eu ia dizer, tínhamos matéria humana para dar resposta à exigência. Uma equipa com o Pedro, com o Pedro Mendes, não, Pedro eu acho que já só apanho no Sporting, mas com o Nuno Assis, com o Flávio Meireles, tínhamos o Roberto, ponta de lança, Desmarré, ah, tínhamos o Andrezinho, o outro lateral direito português, ai mãe, estava a treinar o Covilhã, o Alex, tinha o Sereno, defesa central, tínhamos uma equipa muito capaz, que me deu muito prazer, deu muito gozo treinar e de ir para as partidas, porque nós confiávamos muito uns nos outros e tivemos sucesso. Foi pena aquele último jogo não ter conseguido deixar o Vitória no lugar europeu por um ponto, por um golo, mas foi um prazer, um orgulho, um clube enorme que eu tive uma honra tremenda de ter treinado, ter trabalhado. Mister, contaram-me aqui uma história, nós já vamos ao Sporting, mas contaram-me aqui uma história em off, e eu não sei se é verdade ou não. Vai agora o Mister dizer se é verdade ou então desmentir. E é uma história que também envolve o Vitória Sport Clube. Na sua chegada a Guimarães, contaram-me que o Mister foi para o balneário, eh, decidiu escolher o conjunto de jogadores que também iam trabalhar consigo e aqueles que se calhar não fariam tanto parte das contas do Mister, e escreveu num quadro que tinha no balneário o dia em que queriam fazer todos um jantar de equipa. Isto é verdade, Mister? Não me recordo. Acho que a história pode estar um pouco adulterada, porque no primeiro dia estar a fazer escolhas acho que não faz sentido. Eu sei que mais à frente fiz escolhas, porque também o plantel era muito numeroso e existiam alguns elementos que não tinham qualidade para representar o Vitória e eu tive que fazer essas escolhas, mas não foi certamente no primeiro dia. Ahm, mas a questão do jantar de equipa, isso absolutamente normal, porque sempre fiz isso nos meus grupos, sempre procurei, porque à mesa confraterniza-se, conhece outra parte das pessoas com quem se trabalha diariamente, as pessoas tornam-se mais íntimas, e isso ajuda muito a ganhar jogos de futebol, ajuda muito a trabalhar com um sorriso no rosto, e esse tipo de iniciativas nós sempre fazemos. Portanto, isso eu não me admiro Tem a- que tenha sido verdade, mas fazer escolhas no primeiro dia acho muito difícil. Achei difícil, pronto, mas a mim me disseram é que eu tinha sido isso e depois escolher, ou melhor, que tinha colocado o ónus até no lado dos jogadores, de escolham um dia vocês em que vamos todos Sim. jantar. Sim, esse tipo de coisas é sempre decisão do grupo, porque o grupo é parte interessada e eu quero que eles sejam eles a decidir também. Se eu não estiver de acordo por qualquer razão metodológica que possa interferir com aquilo que é o plano de trabalho, altera-se. Mas normalmente sim, porque não dar-lhes a escolher qual o dia ideal, para mim não faz nenhuma confusão. Pronto, foi aqui um 40-60 a nível de veracidade desta história. Sim, é muito provável que eu muito rapidamente tivesse de ter que fazer escolhas. Ah, Inicialmente, porque o plantel tinha muita gente. Eu lembro-me disso perfeitamente, o plantel tinha muita gente, ah, e havia gente que não. Alguns elementos que eu acho que estava curto para aquilo que era a exigência do Vitória. Alguns foram emprestados antes de que o mercado fechasse. Tivemos a possibilidade de emprestar alguns, mas não foi no primeiro dia que eu fiz essas escolhas, obviamente. Lembro-me que depois até tive que fazer outras, mais tarde, que tínhamos uma equipa de júniores que eu acompanhava todas as semanas e uma equipa de júniores muito talentosa, de onde comecei a escolher vários nomes para trabalhar com o plantel principal, onde se inclui o Cláudio Ramos, que hoje defende no Futebol Clube do Porto, o Tom Mané, o ponta de lança,
o Paulo Oliveira, que está no Braga, o Josué, que esteve no Rio Ave, agora não sei onde é que ele está, o Kaká, que era um lateral esquerdo, salvo erro, ainda está na União de Leiria, e eu vou sempre seguindo esta rapaziada toda, eles não sabem, mas eu vou sempre seguindo. Tínhamos um médio muito giro, parece que a gente chamava-lhe o Makelele, que eu agora não me recordo o nome, que era um neguinho muito, muito interessante, no centro do terreno. O Tiago, não é Martins, o Tiago que está, salvo erro, ainda está em Penafiel, que esteve na Bulgária muito tempo. Ok. Portanto, uma quantidade de miúdos que fizeram carreira, uma carreira muito honrosa, que nessa altura nós começámos a chamá-los à equipa principal. Muito bem, mas depois, como disse, vai para o Sporting. Pergunto-lhe como é que foi depois assumir o comando técnico de um dos grandes emblemas do futebol nacional e que lições também acaba por absorver desse ano de Sporting. A temporada no Vitória correu tão bem que, tendo mais um ano de contrato, eu tive sondagens de outro grande português. Ahm, Reuniões em casa de um agente, e havia essa possibilidade. Tanto que até estava o Vilas Boas, estava, o agora presidente, estava encaminhado para Alvalade. E as coisas depois de um momento para o outro, aparece essa situação do Sporting. E é aquela coisa, acordo entre clubes, e não tenho eu como dizer que não, como é óbvio, ambicioso, as coisas tinham corrido bem em Guimarães, e avançámos. Aquilo que eu posso dizer é que, como já afirmei, eu em Guimarães tinha matéria humana para aquilo que era a exigência do clube. Ah, no Sporting, eu acho que não havia matéria humana para aquilo que era a exigência, que era toda a gente queria ser campeão, e foi um ano muito, muito difícil. Foi um ano em que não havia capacidade de investimento, ou pessoas da melhor qualidade. Uma honra ter trabalhado com todos eles, o presidente tem cura à cabeça, mas ele próprio me dizia diariamente, tanto que nós tivemos que vender João Moutinho, tivemos que vender Miguel Veloso, tivemos que vender depois em novembro o Edson. Portanto, um ano muito difícil em termos financeiros, onde nós não tínhamos capacidade para estar ao nível que naquela altura tinha o Benfica de Jorge Jesus e o Porto de Vilas Boas. Tinham super equipas e nós tínhamos qualidade, mas não tínhamos a qualidade que eles tinham nas diversas posições. Nós tínhamos grandíssimos jogadores, uma honra para mim ter treinado o Alder Postiga, o Matias Fernandes? Fernandes, craque, tínhamos, tínhamos o Maniche em final de carreira, tínhamos o Pedro Mendes em final de carreira, lancei lá o menino André, que ainda está a jogar agora, salvo erro, no Oliveirense. Mas havia posições em que nós não estávamos longe do nível dos outros, como é óbvio. Tínhamos o grande Rui Patrício, que tem uma carreira fabulosa, e gente da melhor qualidade, sem dúvida nenhuma, a humana. Ah, uma honra ter representado, mas eu penso que era difícil ter entregue melhores resultados que aqueles que entreguei, porque lá está, nestas situações há sempre o comparativo. Não queremos estar em terceiro, não queremos ser primeiros, e a exigência é essa. E quando as coisas não são conseguidas, o treinador é aquele que paga a fatura. É culpado. E eu paguei essa fatura e faz parte da minha carreira, foi uma honra, obviamente, treinar o Sporting, uma página importante no meu currículo, que também, obviamente, me abriu portas para andar a fazer a carreira que tenho estado a fazer, mesmo lá fora. Encaro isso como uma situação natural. É sabido que, obviamente, não venci, não é? Mas nós não podemos fazer como avestruz, e temos que olhar para as coisas com a cara levantada. Penso que era impossível. Nós andamos sempre no terceiro lugar,
Depois da minha saída, o Sporting perde o terceiro lugar para o Braga, e basta ir a ver os registros, nós andámos sempre em terceiro lugar, longe da briga do título, mas estávamos em terceiro lugar. E o Sporting, depois da minha saída, perde o terceiro lugar, mas recupera na última jornada, vai a Braga ganhar 1-0 com um gol do Jaló, do Yannick, e recupera o terceiro lugar na última jornada. Ahm, e, portanto foi uma passagem que depois teve esses momentos duros, quando os resultados não eram de facto os melhores, mas só guardo boas memórias e a honra de ter representado um clube de tamanha grandeza. Mister, nessa altura, já agora, pergunto-lhe, recuando aqui um bocadinho atrás na entrevista, quando me disse que estava apalavrado com outro grande emblema nacional, já falou aí da hipótese de André Vilas Boas, atualmente presidente do Futebol Clube do Porto, Sim, ter ido para. Foi o foi o Futebol Clube do Futebol Porto. Clube do Porto. Ok, ok. Pronto, era só para perceber. Portanto, o que é que poderia ter mudado? Também, se calhar, um bocadinho na carreira do Mister Paulo Sérgio, se tivesse ido para o Futebol Clube do Porto, na altura com Falcão, Hulk, Fernando, Elton, Lúcio Gonzalez, Gonzalez. uma coleção de craques, poderia ter sido diferente, obviamente. Mas isso não adianta perder muito tempo com isso. Ah, é o que é. Eu até às vezes às vezes faço um comparativo, mas lá está, isso é tudo no campo das suposições. Ah, um comparativo com um amigo que é o Paulo Fonseca. O Paulo foi ao Futebol Clube do Porto, não teve sucesso e, e regressa a Passos, leva o Passos à Champions. Uma coisa das coisas mais brutais que eu acho que um treinador fez no futebol português. Um clube da dimensão do Passos conquistar o terceiro lugar do campeonato, uma coisa que acho que nós elogiamos pouco, o que o Paulo fez em Passos Ferreira. E isso abriu-lhe um leque de opções fantástico, novamente. Eu depois da ida ao Sporting, sem ter tido aquilo que desejaria de ser campeão, ou portanto, uma situação idêntica à do Paulo com o Futebol Clube do Porto, em vez de tomar a opção, talvez, que ele tomou, voltar a um passos, ou dar 2 passos atrás para dar 2 à frente, não sei se as coisas na minha carreira aconteceram sempre não de uma forma muito planeada, nunca tive um agente ou algo a planear a minha carreira, as coisas aconteceram sempre de uma forma muito natural. O que é que acontece? Acontece um convite para fora, onde, onde financeiramente vantajoso, que é a ida para a Escócia, e que nós damos o passo, quer dizer, não posso dizer, e se tivesse feito assim, o Paulo correu um tremendo risco também, porque ao dar esse passo atrás poderia não ter tido o êxito estrondoso que teve, se calhar nem ele estava, provavelmente nem ele estaria à espera de tal, e depois isso nem lhe dar, talvez para financeiramente organizar a vida, nem para dar o passo à frente. Mas são situações que acontecem e felizmente para ele as coisas correram dessa maneira e hoje está aí com um mercado super interessante e eu fiz outro caminho e sempre a trabalhar e sempre a trabalhar da mesma forma como se estivesse a trabalhar no Sporting ou no Benfica ou no Porto, com a mesma exigência, porque a exigência é sempre a mesma, é procurar fazer o melhor com aquilo que temos nas mãos, ir à procura de ganhar a vida e dar passos firmes. E eu tenho feito um caminho, às vezes com opções difíceis, mas que me orgulho. O Mister tem alguma história marcante ou engraçada nesses anos de Sporting? Eu sei que convive pouco, digamos assim, com alguns jogadores que já referiu, como o João Moutinho, o Lietzen, e que de facto eram grandes nomes e grandes craques dessa equipa do Sporting. Alguma história engraçada ou marcante que tivesse passado ali no Sporting? Por vezes, quando estamos juntos e outro conta coisas nas quais eu participei,
Fico contente de recordar, mas não sou daqueles que me consigo recordar dessas coisas e que vivo muito agarrado a essas coisas. Passa à frente, o futuro é mais importante do que está para trás. Nunca me perco muito com isso, mas agora encontrar aqui histórias, há tantas histórias. O meu querido Paulinho é um motivador da boa disposição na Academia de Alcochete diariamente. Portanto, podem imaginar o que é o dia a dia na academia com o Paulinho. É uma coisa fantástica, um rapaz fantástico em que nós acolhemos de braços abertos e temos a honra de sermos amigos, porque é uma pessoa muito importante no Sporting. Ah, e ele é o motivador de tantas risotas e de tantas coisas engraçadas que ali se passam. Estou em crer que hoje não será diferente. Ahm, mas lembro-me na pré-época, por exemplo, nós o vestirmos como o grande craque de um jogo que fizemos com a comunicação social, a equipa técnica e funcionários do clube, contra a comunicação social que estávamos em Avião em pré-época, e recordar-me como o Paulinho estava, cheio de tatuagens e com uma fita na cabeça, e braçadeira de capitão, e foi um momento fantástico. Como outros, também há as outras histórias de coisas menos agradáveis, mas que fazem parte do caminho, também houve, mas não sou de. Não guardo muita De, coisa, de recordar. principalmente as negativas eu não guardo. Bem, essas aí eu também acho Não, que é melhor não guardar as negativas, não se se perde calhar como aprendizagem e não como, perde tempo. como algo que fique marcado. Mas é curioso, tem imagens ainda disso, do Paulinho, Paulinho se Tem, fita. tem porque por vezes, agora as tecnologias, não é? Nós temos as fotografias e às vezes aparecem coisas aqui logo na primeira pantalha e nós vamos ver, olha este momento, olha aquele, e de facto recordamos essas coisas às vezes sem querer, porque os próprios computadores, os próprios iPads nos metem isso à frente dos olhos hoje em dia. Bem, vou gostar muito de ver isso. Depois, se o Mister puder ceder essas fotografias, vou gostar muito de ver o Paulinho de fita. O que é certo, Mister, é que depois em Portugal passam uns anos, depois da ida naturalmente para o estrangeiro, em que passam uns anos, uma grande sequência, novamente no Algarve, mas desta vez em Portimão. E consegue manter durante muito tempo também o Portimonense uh, na Liga Portugal Betclic, na Primeira Liga. Como é que foi viver novamente no Algarve, regressar, mas desta vez não em Olhão, mas sim em Portimão? Ah, Antes, eu faço artes na Escócia, depois do Sporting, onde fazemos um campeonato num ano muito difícil, com o dono do clube a desinvestir, com graves problemas na banca, tanto que depois de eu sair do Arts, entrou em bancarrota, foram os adeptos salvar o Arts, mas nesse ano ganhamos a Taça da Escócia, eliminando o Celtic na meia-final e vencendo a final por 5-1 com o rival de Edimburgo, o Hibernian, um marco fabuloso na história do clube. Tudo declinei algumas situações porque estava firmemente na vontade de fazer pelo menos mais um ano no Arts, e é quando os problemas começam, depois da final da taça, não há verba para investir, o homem a fugir, porque houve ali uma série de aldrabices, e eu fiquei pendurado, porque aquilo já foi tarde, foi 12 de maio, salvo erro, já as equipas todas, entretanto, a mexerem-se, e eu regresso a Portugal. Vou fazer o Cluj, onde apanhamos o grupo da Champions League com o Manchester United, o Braga e o Galatasaray. Fazemos os 10 pontos no grupo, com uma vitória de Old Trafford contra o Sir Alex Ferguson, na última jornada, por 1-0. Deu-nos os 10 pontos, mas em diferença de goal average, seguiu o Galatasaray na Champions e nós fomos para a Liga Europa. Para o campeonato no inverno, 3 meses, 2 meses e tal. Eu lembro-me que tive um mês em Lisboa e fui 47 dias fazer uma nova pré-época aqui para o sul de Espanha. Viajámos direto a sul de Espanha para Milão para defrontar o Inter na primeira jornada.
Ahm, e, e as coisas depois com o Inter não correram bem, a equipa que eles tinham, e nós vendemos 5 jogadores em janeiro, ficamos sem 5 titulares. E devolveram-me um, compraram um que não servia, digamos assim. Portanto, isto assim a correr, depois temos o Chipre, onde também fizemos Champions League no Apoel, Champions League e depois de sair da Champions da Liga Europa. E volto para Portugal para a Académica. Um clube também espetacular, uma cidade espetacular, onde nós em 20 jogos tínhamos 14 empates, salvo erro. Uma vitória e não ganhávamos, empatávamos, uma coisa difícil. Eu quis sair por 2 vezes, não me deixaram, até que depois pá, acabei por sair para a 20ª jornada, ou 20ª mais qualquer coisa. Nós não ganhamos, não perdíamos, mas não conseguimos ganhar. Ganhar. Foi um ano muito difícil. Mas depois a Académica acaba por se manter, nunca tivemos nos lugares de descer, mas acaba por se manter na Primeira Liga. Depois da Académica, acho que depois vou aos Emirados, estive no Irão, nos Emirados, Árabes Unidos, a primeira experiência também na Arábia Saudita, no Al Tawaan. E depois do Al Tawaan é que vem concretamente Portimão. E eu aceito Portimão para tentar não descer, a faltar em poucos jogos, a faltar 12 jogos, salvo erro. E fizemos de facto 12 jogos, uma pontuação fantástica, mas que mesmo assim não teria dado a manutenção, se deu manutenção por causa do problema que o Vitória de Setúbal teve. Mas fizemos 12 jogos, uma pontuação fantástica, dobrámos os pontos que tinham feitos até então, e conseguimos meter-nos nessa luta, e que se não tivéssemos feito esses pontos, outro teria ficado na Liga e não nós. E depois foram de facto 3 anos a garantir a manutenção e um último em que não conseguimos. Não conseguimos. O último jogo de campeonato nós fomos ganhar 3-1 a Faro. E nós, se o nosso jogo em Faro não tem terminado, acho que o do Boa Vista ainda estava a acontecer agora. Portanto, o jogo do Boa Vista acabou 5 minutos depois do nosso, com um penalti no último segundo que dá manutenção ao Boa Vista e manda-nos a nós para o play-off. O play-off tem sido mau para todas as equipas da Primeira Liga que lá têm caído e nós não fomos exceção, infelizmente. Mas foi um trabalho fantástico que nós fizemos estes anos que estivemos em Portimão, juntos, uma direção de gente de futebol, que é muito criticada em Portimão, mas que as pessoas não sabem do que falam, muitas das vezes, porque uma SAD que faz uma aposta, que investe dinheiro, obviamente tem que ter retorno, senão as coisas Naturalmente. não são viáveis. E há ali uma aposta muito séria em juventude, e eu estou a fazer o elogio a quem tem assado em Portimão, o Theo, o presidente Dinei, o Robson, o Dr. Edgar, são basicamente estas 4 pessoas que fazem viver e andar neste clube para a frente, mais o Ryuk, onde de facto sabem do risco que correm, mas este é o modelo de negócio que têm e que lhes tem dado tão bons resultados. Foi pena não termos conseguido a manutenção no último ano, mas eles quando pegaram no clube na segunda B, salvaram-no de falir, trouxeram-no até cá em cima e eu estou convencido que vão trazer novamente e a aposta mantém-se. É gente jovem, porquê? Porque é isso que faz vendas, o desenvolver jovens valores que dá lucro. Eu não quero mandar um número para a mesa, mas nos 4 anos e meio, quase 5 que estivemos lá, o valor encaixado em vendas é brutal para um clube da dimensão do Portimão. Só com Nakajima tem aí um. Mas tem Beto, tem Fali, tem Samuel,
tem todos os outros que não são vendas de valor, tem o Hélio, tem o Relvas agora, quer dizer, é tudo gente que saiu da equipa B, estes nomes que eu estou a falar, gente que fomos tirar da equipa B, de um projeto que também é lá trabalhado de forma sustentada, não olhar para os resultados, mas olhar para a formação dos atletas e dos homens. E de facto é um encaixe financeiro muito grande que faz com que este modelo de negócio faça andar o clube para a frente. As pessoas também não veem, não têm ideia do que é o investimento feito, quer no campo, no estádio Dois Irmãos, em condições de trabalho, quer no próprio estádio de Portimão, quer nas condições para a equipa B no complexo do autódromo. Portanto, há ali um trabalho muito sério que me deu muito, muito prazer, uma honra de ter participado e acho que fui parte importante nessa situação também. Portanto, acho que apesar de não termos conseguido a manutenção no último ano, acho que foi um trabalho muito, muito forte e muito, muito bom da nossa parte, da parte de todos. Fica, portanto, aí a memória também do Portimonense. O que é certo é que depois volta à Arábia Saudita e corrija-me se eu pronunciar mal o nome do clube. Al Hakdud. É assim? Nem eles escrevem sempre da mesma maneira. Portanto, Umas vezes é com A, outras vezes é com O, mas é algo que Al deve ser Hakdud, é mais. assim? É por aí. Mister, como é que tem sido esta, eu não vou dizer adaptação, porque o Mister no fundo já tinha passado por esta experiência, mas como é que é conhecer o contexto saudita e trabalhar neste mesmo contexto, embora tendo em conta a grande evolução que o futebol árabe também já teve nos últimos anos. Ah, isto sem qualquer truque. A Arábia Saudita é muito apelativo pela parte financeira, ahm, e também pela parte desportiva. Eu às vezes assisto a comentários de gente importante, porque são importantes no nosso país, na forma como divulgam, ah, como comunicam as coisas nas televisões, nos órgãos de comunicação. E infelizmente continua a haver muita gente que fala do Campeonato da Arábia Saudita de uma forma completamente errada. Desconhecedores. E hoje até passam bastante jogos nas nossas televisões, acho eu, Certo. do campeonato. Ahm, o campeonato na Arábia Saudita é um campeonato dificílimo. Dificílimo. Principalmente para uma equipa como a minha. Ah, porque cada clube pode jogar com 8 estrangeiros neste momento. Portanto, na ficha de jogo só estão 3 jogadores locais. Os clubes grandes, que são vários, chegam a ter 40 jogadores, 50 jogadores. Assim que um jogador talentoso, um jogador bom aparece, nos clubes mais pequenos, de imediato é uma guerra, compram. Os clubes mais pequenos têm muita dificuldade em ter jogadores locais com valor. Tem muita dificuldade nesse aspecto. Muitas das vezes consegues ter algum jogador já com empréstimo. Depois dele ter comprado alguém, tu tentares conseguir um empréstimo de um jogador que te sirva, que te interesse. No meu caso particular, é uma cidade que não tem aeroporto internacional, o jogador não quer ir para lá. O jogador local não quer ir para lá. Eles querem os aviões disponíveis, os voos são baratíssimos e de repente acabam o treino e pegam no avião e vão para Riad, vão para Jeddah, vão ver a família, vão estar com a família no outro dia. Têm espaço e tempo para regressar, que só conseguimos treinar a partir das 6 horas, por causa das temperaturas. Há clubes de outras dimensões que têm pavilhões de treino com ar-condicionado e podem treinar de manhã e podem fazer as coisas de outra forma. Não é o nosso caso. A dificuldade do campeonato é que, enquanto Portugal continuamos a ter os chamados 3 grandes a disputar o título, na Arábia Saudita o título é disputado por 6, 7 equipas. São equipas que têm um orçamento brutalmente maior do que o nosso. Mas quando eu digo brutalmente, é brutalmente mesmo. Al Nassr, Hilal, Qadsia,
O próprio Itifaq, que não está a ter bons resultados, mas que tem um orçamento brutal. O Al Tawan, onde eu estive em 2017. Al Ahly, O Neon, que acabou de. Que é uma equipa lá do grupo do PIF, que também acabou agora, tem Lacazette, o Gauthier para treinador, compram jogadores a 30 milhões, nós compramos a 1, a 2, são coisas diferentes, e falta-me acrescentar o Shabab, o Al Ahly, campeão da Ásia. Portanto, estamos a falar de 7 clubes que vão brigar pelo título. O Etihad, de onde acabou de sair o Blanc, que foi campeão na época passada, foi despedida esta semana. São clubes com um poder e umas condições descomunalmente superiores a todos os outros. Depois existe ali 3, 4 de um nível mais intermédio, onde está o Zé Gomes, o Faté, clubes que também já com muito poder e com muita massa adepta. E depois existem os restantes. Eu tenho muita dificuldade em ter os jogadores locais de uma qualidade superior. Os nossos jogadores locais, a grande maior parte, são naturais de Nagerã. Porque o jogador local dificilmente quer ir para Nagerã pela dificuldade quer seja para ir ver a família, quer seja para deslocamentos de jogos. Nós sempre temos que ir fazer escala a Riad ou fazer escala a Jeddah para depois nos deslocarmos para o destino final. Isso é uma dificuldade acrescida que nós temos. Quando regressamos, o voo é às 6 da manhã, chegamos no dia de folga às 9, 10 da manhã que nós chegamos a Nagerã. É uma dificuldade grande no bem-estar coletivo, é difícil. O clube em si é um clube que tem umas boas condições para se poder trabalhar, é um clube que está a crescer, tem estas dificuldades, não pode comprar jogadores de 20, 30 milhões como muitos dos outros. O ano passado nós fomos fazer lá os últimos 3 meses, a equipa estava no último lugar e conseguimos na última jornada concluir, salvarmos da descida, num contexto muito difícil. Eu penso que melhorámos o plantel para esta temporada, não ao nível do jogador local, que é um handicap, mas ao nível do jogador estrangeiro, acho que estamos melhor, mas começámos muito mal o campeonato, ou isto é, começámos o campeonato dentro daquilo que seria expectável. Também pode ser visto desta maneira. Começámos muito mal porque em 4 jogos temos 4 derrotas. E dito só assim, é muito mal, como é óbvio. Por outro lado, temos que atender que o calendário deu-nos o campeão na primeira jornada, deu-nos o Tauan na segunda, deu-nos o Neon, que é os novos ricos que acabaram de chegar do Gauthier, na terceira, e deu-nos o outro, Hilal, do Inzaghi, na quarta. No meio disto, vencemos o Raid a eliminar para a Taça do Rei. Portanto, temos essa vitória na Taça do Rei que estamos em prova, onde nos saiu em sorteio o Hilal. ou seja, não está fácil este início, Não, amigo. e então este foi o nosso início, num contexto muito difícil mesmo, mas nós temos que olhar para o processo e o que eu lhes disse a eles é que de facto entramos muito mal. O primeiro jogo com o Etihad é um jogo em que não competimos. E isso não é aceitável. Não competir não é aceitável. Perder, ganhar faz parte. Nós, obviamente, não queremos perder, mas faz parte do que é o jogo. Agora temos que competir. Perdendo a competir é uma coisa. Nós no primeiro jogo estivemos muito mal mesmo. Não competimos. Nos outros, as coisas depois do puxão de orelhas e do trabalho e de mais uma semana de trabalho, nós perdemos margem mínima com o Tauan por 3-2. Nós fizemos dois golos no primeiro jogo, ao perder por 5-2 com o Etihad, mas fizemos golos. Perdemos 3-2 com o Tauan, margem mínima, golos oferecidos, brindes. Perdemos 1-0, um remate fora da área, fora no Neon. E agora perdemos 3-1, com o terceiro golo de canto no Hilal, também jogar fora. Está a precisar da estrelinha, o Mister, não é? Onde começámos a ganhar 1-0 e temos o meu ponta de lança sozinho na cara do guarda-redes
que pode fazer o 2-0 e manda a bola fora. Há uma jogada no primeiro tempo em que o Koulibaly era merecedor de segundo cartão amarelo, podia ter ficado a jogar contra 10, mas o que é facto é que em 3 minutos a acabar o primeiro tempo, o gênio do jogador do Hilal, como é que ele se chama? O Theo Hernandes faz uma arrancada na linha de meio campo em que o meu lateral se suicidou, foi à queima, e ele faz uma arrancada e faz o segundo golo e vira o jogo mesmo no último minuto da primeira parte. Batemos muito bem no jogo, sofremos um gol de canto a acabar, o que faz o 3-1 para o Hilal, e agora vamos ter eles, acho que é no mês de outubro, para a taça, é mais um desafio gigante. De facto, tem uma equipa acima da média, Darwin Núñez, o Marcos Leonardo, o Ruben Neves, o João Cancelo também. Koulibaly, Cancelo, o Bono na baliza, quer dizer, até o Hernandes. É uma equipa de uma qualidade brutal, onde depois também aquilo que é jogador local são jogadores de seleção nacional, são jogadores muito acima da média, são guerras muito difíceis. E agora, ah, esperemos que o calendário de alguma forma traga equipas ah, com as quais teremos mais capacidade para nos poder Seja mais bater de outra simpáticas essas forma, equipas. mas que não deixam de ser equipas de muita qualidade. São equipas que têm muita qualidade. Ah, eu vi um Kadzia Hilal há 2 semanas. Que grande jogo de futebol. Que grande jogo de futebol. E depois eu ouço alguns comentários. Foi para uma liga como quando querem atacar alguém, às vezes é inveja, né? Querem atacar o miúdo, o Félix. Não consegue jogar aqui, vai jogar para a Arábia Saudita, é só o dinheiro é que conta, não sei o quê. Pá, vejam os jogos. Há muita qualidade no campeonato, muita mesmo. Eu estava a dizer, fiquei espantado com a qualidade do Hilal Kadzia. Foi um jogo de futebol fantástico. Mas o jogador árabe por si só tem bastante qualidade, Mister. Nós vimos a Arábia Saudita, Muito, atenção, vimos a Arábia Saudita a ganhar a campeã do mundo desse ano, Argentina, tem na fase de muito, grupos. Portanto, tem muitos jogadores de muita qualidade. Ah, a Arábia Saudita tem muitos jogadores de muita qualidade. Tem um problema, é que o modelo da forma que está feito dá um campeonato, porque todas as equipas têm jogadores de uma qualidade tremenda, porque eles vão do Liverpool, vão do City, vão de todo o lado para lá. Portanto, eles eram bons em Inglaterra e agora de repente deixaram de ser bons. É aquilo que alguns querem fazer crer. E eles estão lá e cada equipa tem 8. E depois joga com mais 3 locais de primeira qualidade. A Arábia Saudita vai ter sempre alguns problemas em termos de seleção, porque muitos dos jogadores jogam pouco, não é? Porque estão a jogar esses 3 hoje, mas amanhã se calhar já estão outros 3 naquele lugar, são 3 no fundo, o estrangeiro joga praticamente sempre. Portanto, é um modelo que não beneficia muito um número grande de jogadores sauditas chegarem a um primeiro patamar. Mas a Arábia Saudita, neste momento, o que está a fazer é alguns deles colocá-los cá fora. Já há uma meia dúzia de jogadores sauditas colocados na Europa e a dar muito boa conta do recado, porque há jogadores sauditas muito bons de grande nível. podemos ter aqui quase uma. Se bem que há uma certa diferença, pelo menos na proximidade com o futebol do país que eu vou falar, que é o Japão e da Arábia Saudita, mas a verdade é que também começou assim. Os japoneses começaram a. Os japoneses e os sul-coreanos começaram a lançar jogadores para a Europa de modo a impulsionar, e agora vemos isso na Arábia. E o Japão, Falando. e o Japão, desculpa só interromper, porque o Japão e a China fizeram o processo que a Arábia Saudita está a fazer agora, que foi o dar muito dinheiro. O Japão e a China, neste momento, já não estão a pagar o que pagavam há uma década atrás, e então está a haver um maior investimento no jogador local. Isso também está a permitir-lhes crescer enquanto seleção. É muito provável que num futuro próximo isso venha a acontecer na Arábia Saudita, até porque o que está a acontecer na Arábia Saudita agora é a privatização dos clubes. É gente externa a tomar conta. Portanto, é o governo a dizer assim: nós andamos para a frente, agora está na altura de serem outros a andar com isto para a frente. E quando isso assim for, eu estou convencido que vai acontecer o mesmo processo que aconteceu no Japão e na China, e provavelmente dentro de uma década, se calhar estes valores que a Arábia Saudita está a pagar hoje em dia
se calhar já não vão ser, a realidade poderá ser diferente, Temos aqui então a nova China e o novo Japão a caminho, claro. muito provavelmente. Mister, falando daquilo que é gastronomia, eu sei que não tem muito a ver com futebol, mas tem-se adaptado também à gastronomia árabe ou vai conseguindo comer algumas coisas que lembram-se de Tem-me Portugal? tem-me feito muito bem. Cada vez que vou para estes lados, fico fit. Tanto posso dizer que desde a pré-época na Turquia até agora, antes de vir a casa, baixei 8,5 kg, o que só me fez bem. Então Mas tem, não é fã da comida, já percebi. não, tem muitos restaurantes internacionais. A cidade onde estou, uma cidade clean, calma, tranquila, onde tem muitos restaurantes, muitos restaurantes. Eles têm muito o hábito de ir buscar para comer em casa, para comerem. Não têm muito o hábito de ir comer ao restaurante, mas nós temos ali 3, 4 que repetimos com alguma frequência que nos agradam mais, mas também há as compras no supermercado e fazer o nosso bife em casa e comer em casa. Eu também não gosto de ir de fora todos os dias, mas às vezes dá jeito, porque a treinar à hora que treinamos, nós vamos jantar às 10h30 da noite, 11 da noite é quando estamos disponíveis para jantar. E às vezes ir a essa hora ainda cozinhar e não sei o quê, não dá jeito. Então, muitas das vezes é uma passada num desses restaurantes e tem lá restaurantes internacionais onde se come bem, não é por aí. Mas ah, o fígado faz uma desintoxicação do nosso vinho, do nosso pão, que eu adoro pão. Quando estou aqui, como muito pão e de facto incha-me muito. Eu não tenho gordura, mas a pança desenvolve. Então, neste momento, estas passagens lá fora fazem muito bem porque ajudam-me a desinchar. Para o fitness É, o Mister está. É melhor estar lá do que cá. exatamente. Mister, falando agora outra vez de futebol, tem alguma superstição que tenha mantido, sei lá, desde o tempo do jogador e agora aplica enquanto treinador? Ou sempre. Eu já vi que o Mister, e permita-me aqui a opinião, já vi que o Mister é muito claro e conciso nas coisas que diz, é direto. E portanto, eu gostava de perceber se existe ou não, ou se então também é muito claro e conciso naquilo que é o futebol. Ok, é treinar, jogar e está feito. Não, nunca sou um homem de fé católica, Muito bem. não sou um homem de superstições. Nunca, acho que as coisas, a vida é muito mais objetiva do que, do que aquilo que às vezes as pessoas pensam. Isto é muito simples, isto é como na agricultura. Há que semear para colher. E às vezes mesmo quando tu fazes bem a sementeira e fazes as coisas certinhas e regas e adubas, mesmo assim muitas vezes vem um vendaval e que estraga aquilo tudo. O futebol é um bocado assim. Nós temos é que fazer a nossa parte. E o que é a nossa parte? É semear, é de fazer as coisas dentro do que é a realidade que nos é possível, porque Muito ah, por vezes não é possível. Portanto, a nossa entrada, por exemplo, mais aqui no semear, Ahm, a nossa entrada no campeonato também era difícil ser melhor, porque independentemente do calendário que já referi, nós tivemos 3 semanas de pré-época na Turquia, onde eu tive 3 semanas com 13 jogadores, onde os jogadores estrangeiros e 2 locais que consegui convencer a ir para lá chegaram na semana que iniciava a competição. Portanto, isto depois não é estalar os dedos Fazer e já está acontecer. lá. Isso também foi uma dificuldade acrescida. Portanto, para termos uma melhor entrada no campeonato, também teríamos que ter semeado melhor. Mas nestes hábitos lá e como a coisa é organizada, é difícil, muito difícil para os clubes pequenos. Quer dizer, isto nem é uma crítica ao meu presidente, porque ele só teve o dinheiro disponível e as aprovações disponíveis naquele momento. Não conseguiu fazer mais cedo. Os próprios jogadores também, se calhar,
provavelmente estavam à espera, ver se havia algo mais agradável, porque eu volto a dizer, a cidade é clean, as condições de trabalhar são boas, mas não tem a oferta que Riad tem, que Jeddah tem. A Riad hoje em dia parece o Dubai, a construção é uma coisa megalómana, a oferta para a vida social das pessoas, a abertura cultural. A Riad está a caminho de ser uma sociedade aberta, já se sente muito isso. As próprias mulheres a adquirir liberdades que na minha cidade não têm ainda, que vai levar o seu tempo. E portanto, toda esta evolução está acontecendo na Arábia Saudita. Mas se calhar impulsionado também pelo futebol. Obviamente, vão ter o Mundial em 2030 e estão-se a preparar para isso. Não tenho a menor dúvida que quando lá chegarmos vamos ver um país ainda mais aberto. 2030 já não terão, porque 2030 será Portugal, Espanha e Marrocos. Creio que seja mais para a frente, possivelmente Perdoa-me 2034. a gafe, deve ser 34 então. 34, 34, É. sim. Mas Eu há um mês entrei em Dammam, tinha estado em Dammam há 10 anos, irreconhecível. muito bem. Estádios novos, tudo, aquilo não para, a construção. Torres, aquelas torres que tu Certo. estás habituado a ver no Dubai, nos Emirados, a construção com este tipo de coisas, as estradas, está um desenvolvimento brutal lá na Arábia Saudita. Muito bem. Mister, já falámos aqui de vários contextos em que o Mister treinou, tanto nacionais como estrangeiros, Escócia, Roménia, Chipre, Arábia Saudita, Irão, Portugal, portanto, já passou por muitos contextos de pressão, muitos deles, se calhar, com grandes diferenças financeiras e quantitativas e qualitativas, eu vou dizer assim, mas olhando para o panorama nacional, se pudesse reviver um momento em Portugal, qual é que seria? Escolhendo somente um momento. O momento, Um momento. sim, acho que sem dúvida a final da taça no Jamor com o Passos, ah, escolhendo um momento, provavelmente seria esse. Seria esse. Muito bem. Se tivesse que deixar uma mensagem ao Paulo Sérgio, jogador, e que na altura já tinha o primeiro nível e depois foi tirar o UEFA Pro naquela grande corrida até Rio Maior, que mensagem é que hoje daria de conselho, de incentivo? O que é que lhe poderia indicar? Se estivesse à frente do Paulo Sérgio de há 20, 30 anos atrás, 30 anos atrás. Ao treinador, Aquele jogador que estava a começar a ser treinador, vamos dizer assim. não, olha, eu devo lhe dizer, modéstia à parte, ah, tenho muito orgulho no trajeto que fiz enquanto jogador, porque a probabilidade de chegar onde cheguei, começando onde comecei, ter feito o caminho que fiz, com 9 10 anos de Primeira Liga, ou 8, salvo erro. As pessoas que eu conheci, que eu quando comecei jamais pensaria sentar-me à mesa com gente que o futebol entretanto me pôs à mesa e me deu a conhecer. E eu, com a minha humildade, tenho um orgulho tremendo nisso. Nunca ando a fazer bandeira dessas coisas, que eu sou de falar pouco sobre mim e sobre o que faço. Ahm, Correndo por fora sempre como corri, nunca tive digamos que alguém a tomar conta da minha carreira, as coisas sempre aconteceram de uma forma muito natural, embora conheça toda a gente como deve calcular. Portanto, sinto-me orgulhoso da carreira que fiz como jogador e também muito orgulhoso daquilo que tenho feito enquanto treinador, porque nunca entrei por jogadas que vejo muita gente a caminhar, por modos de atuação, que eu vejo que muita gente às vezes, por vezes, é favorecida ahm, naquilo que são as decisões, na forma como eu sou uma pessoa que estou no meu espaço, no meu canto, não trabalho autopromoção,
e as coisas, graças a Deus, têm corrido de uma forma sempre natural. Nunca tenho estado muito tempo sem trabalhar. Obviamente, quando estou sem trabalhar, vou escutando os vários agentes que me vêm com uma ideia ou com outra. Tenho amigos a quem ligo, olha, vê lá, isto interessava-me, se puderes ajudar, de uma forma muito direta e muito honesta. Ahm, e tenho orgulho na forma como tenho feito as coisas e sem nunca andar a pisar ninguém, nem ultrapassar ninguém, a respeitar tudo e todos, mas há muitas coisas nas quais eu não me revejo portanto, sinto-me orgulhoso do trajeto que tenho feito, as coisas, vai, poderia ter sido assim, aquele está numa posição, como alguns me dizem, alguns amigos, é pá, tu tens estas capacidades e este gajo está num destaque, este fulano está num outro que tu não tens, tens que fazer mais assim. Não, não tenho que fazer mais assim. Eu sou desta maneira, não vou mudar agora e sinto-me muito bem a trabalhar, é onde eu me sinto feliz. Muito bem. E cá estarei para aquilo que o futuro me reservar, mas desta forma. Obviamente, Portanto, não sou hipócrita quando estou em casa sem trabalhar um mês, ligo a este, ligo àquele, olha, há esta possibilidade, li que este fulano vai cair, sei lá, no Japão, em Espanha, num lado qualquer, em Portugal, se for o caso, ah, vê lá se puderes ajudar e se houver interesse das pessoas, eu gostaria. Seria uma boa alternativa para mim. Faço isto. Eu tive convite para treinar em Portugal agora no início da época, mas resolvi voltar ao clube. Vai ser uma missão muito difícil, mas eu decidi voltar e vou lutar com todas as armas para conseguir ser feliz. Espero que consiga. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. É uma discrepância muito grande. Os clubes investiram todos muito e vai ser duro. Mas nós estamos cá para a briga e para teimar e tentar fazer o melhor possível e ver se conseguimos os pontos necessários. E é isto que me guia todos os dias. Muitas vezes longe, com saudades da família, mas as filhas também estão criadas, estão já no seu rumo profissional. Ah, a esposa opta por estar próximo das filhas em vez de ir comigo. E, no fundo, eu acho que é melhor para todos. Apesar de elas estarem já a trabalhar, precisam da mãe por perto sempre. muito bem. E nós vamos tentando matar as saudades com idas e vindas. E é a nossa vida. Portanto, seria essa a mensagem que passaria. Sempre manter na mesma Acho que, essa mentalidade. acho que a longevidade de um treinador, e eu considero que já tenho alguma longevidade na carreira, acho que só se consegue sendo-se digno. Muito bem. Esta não é uma mensagem para mim, é uma mensagem para os jovens treinadores. Às vezes ter muita pressa, ah, passar por cima de outros, isso não leva ninguém a lado nenhum. Porque às vezes a pressa, nós estampamos fácil. E ser-se digno não há dinheiro que pague. Muito bem, mister. Muito bem. Perfeito. Antes de passarmos aqui, nós temos sempre aqui um segmento que é um PEP rápido, um ping-pong rápido. São perguntas e o mister vai ter que responder. Portanto, de forma rápida, não precisa de ir a correr, naturalmente. Mas antes de irmos a isto, o mister, alguma vez eu pergunto-lhe, agora também em jeito de brincadeiras, também já que este podcast se chama Sem Filtros, alguma vez foi comparado, em termos físicos, a algum apresentador barra comediante português? Se disseres o nome, Se eu disser Hermano José, alguma vez o compararam com Hermano José? não, para já não tenho nem um décimo da piada que ele tem. Estás a falar do número um do humor. Mas eu digo, em termos, Ainda em termos ninguém reparou físicos, nisso. em termos físicos, eu acho o Mister, permita-me Muito aqui, parecido. muito parecido com, com Hermano José. Não sei se alguma vez lhe tinham Uma dito. característica que eu tenho é que eu praticamente não tenho sobrancelhas. Nunca tive. A barba apareceu-me para aí aos 27 anos e agora chateia. Mas nunca me tinham dito essa.
Vai tomá-lo como um elogio ou espero que sim mesmo. Eu, como humorista, como entertainer, não temos melhor. É um homem que se reinventa todos os dias e que me faz rir com os seus sketches, com a Rueff e com a Bola, com essa turma toda que ele traz, o Monchique, o Marques, são a gente de facto, mais agora os mais jovens, a Joana, e eu é das coisas que eu não sou, por exemplo, quando estou fora, não sou de estar a ver muita televisão, em casa também não, é mais o desporto, mas agora fora, muitas vezes, o YouTube é uma companhia para ver essas coisas e se calhar estou mais atualizado do que se vai fazendo por cá agora quando estou fora do que quando propriamente estou cá dentro. Pronto, mas ao menos acertei. Eu acho que devia ser parecido. E se o Mister também tem em boa conta o Hermano José, e se o Hermano eventualmente ouvir isto ou ver isto aqui, pronto, também já sabe que há aqui uma certa parecência. Temos uma coisa em comum que deve ser a única, que eu piada não tenho, mas ele adora cães, eu vejo que ele tem uma turma de cachorros enorme e eu, E o Mister eu também. também, eu também. Pronto, está aqui. É uma pessoa que se reinventa. O Mister também, se calhar, revê-se nisso. Também é uma pessoa que se vai reinventando e foi-se reinventando ao longo da carreira. E também gosta muito de cães. Pronto, se o Mister também gosta de cães. E de E rir, de rir, é e de rir. fundamental. Ainda vai ver. Pronto, preparado então para este Pepe Rápido? Força. Vamos a isso, Mister. Então, Pepe Rápido com Mister Paulo Sérgio. Mister, vitória sofrida no último minuto ou goleada tranquila? Para durar uns anos, goleada é muito melhor. Treinar em Portugal ou no estrangeiro? É-me indiferente. Ok, quero abrir aqui a terceira opção, então indiferente. Ficamos com esta. É-me indiferente. Eu trabalho onde, Ok, obviamente, onde me convidam e eu aceito, ou vejo que tem pernas para andar. O estrangeiro é normalmente financeiramente mais apelativo, mas não é só o dinheiro também que nos move. respondido. Melhor memória como jogador. Uma coisa muito sucinta. A final da taça 88-89 pelo Belenenses. Muito bem. E agora acredito que a resposta vai ser idêntica, mas melhor memória como treinador. Final da taça da Escócia. Ok. Era a taça das Pensava que ia dizer a taça de Portugal outra vez. Fintou-me, Vitor, fintou-me. Ainda tem a ginga para A fintar. final da taça de Portugal pelo Belenenses. Ah, é o meu primeiro ano no Belenenses, onde eu disputei várias eliminatórias, mas não joguei a final. Mas como elemento de grupo, que me considero sempre enquanto participante no futebol profissional, foi para mim um orgulho enorme pertencer àquele grupo, mas eu fiz golos nas eliminatórias, mas não participei da final. Ahm, a Taça da Escócia tem muita responsabilidade minha, porque era o treinador, a um nível de decisão, um nível de uma conquista desta importância, como treinador é um momento marcante. Muito bem. E também ganhou, não é? É verdade. Sim, também ganhei a Supertaça no Chipre, mas a Taça Da da Escócia Escócia. é a resposta final. Agora, Mister. O momento também fantástico é a vitória em Old Trafford perante o Sir Ferguson, Ok. mas a Taça da Escócia, para mim, como treinador, um momento fantástico. Sim, e que grande equipa é essa do United, ainda com Sim, sim, sim. Ryan Giggs e companhia. Mister Futebol português em 3 palavras. Eu estou a ver coisas muito bem feitas de clubes não tão grandes neste momento. Ah, tem uma geração de treinadores de grande qualidade. Ah, vejo coisas muito boas no futebol português. Tenho pena, ah, por exemplo, acho que o Vitória desmantelou uma equipa que vinha a dar boa conta, desmantelou a equipa por razões que não me interessa sequer comentar, mas que é um facto. Os jogadores saíram, muitos jogadores, e o Vitória está agora no momento a construir uma equipa nova. Vejo um Braga que não está tão forte como nas temporadas anteriores do Carvalhal, mas vejo que o Porto deu muito espaço à frente da época anterior. Vejo um Sporting muito consistente e também muito forte, perde jokers, mas encontra um ponta de lança que eu acho, em minha opinião, muito, muito, muito interessante, que vai fazer certamente uma grande temporada. Um Benfica
que está à procura de um rumo. Não, neste momento, para mim, não está no nível dos outros dois contendores, até por um ano de eleições, guerras internas, isso não ajuda nada. A massa adepta, de certa forma, dividida, isso não ajuda nada a conquistar títulos. Mas vejo um Moreirense, o Vasco, a fazer novamente um belíssimo trabalho. O César, depois de coisas que não correram bem, a fazer um belíssimo trabalho no Gil. Ahm, Vejo o Santa Clara, que os resultados não estão ao nível do ano anterior, mas que há uma consistência, há uma identificação muito grande do Vasco e que certamente vai fazer uma ótima temporada. Ahm, vejo uma fornada de treinadores, de jogadores jovens, novos jogadores a aparecer com muita qualidade também. Portanto, há que ver as coisas boas que se faz no nosso país, às vezes sem a capacidade de investimento que outros países têm, mas há muitas coisas a ser bem feitas. O Tondela, que ainda não tem resultados, mas que tem sido consistente, Muito bem. tem sido infeliz de alguma forma. O Ivo, uh, o Casa Pia à procura dos pontos, mas com uma equipa que é muito consistente, com um trabalho continuado. Fugimos Ah, aqui, Mister, fugimos aqui ao, ao tempo rápido. Já fugimos ao tempo rápido. Disse uma opinião do futebol português, não Não, dá, três não dá para palavras. meter tudo no mesmo saco. Futebol, não, disse-lhe futebol português em 3 palavras. Para cada. Já disse mais do que três. Eu acho, eu acho, acho que já disse quase umas Então, 300. em três palavras, tentar resumir isto que eu estava a tentar elogiar, sem me esquecer do Custódio em Alverca, que foi meu jogador, em Guimarães, que também tem uma equipa que eu gosto. Em três palavras, um futuro, um futebol com futuro. Futebol com futuro. Ok, pronto. Pronto, Mister, já, ok, ao menos conseguiu condensar tudo. Mister, olha, muito obrigado. Foi um gosto tê-lo cá, ouvir também a história, perceber muito o contexto. Acho que é sempre necessário, porque às vezes quando estamos de fora não temos a percepção de algumas coisas que se passam na vida e carreira das pessoas, e portanto é perfeito. Não sei se o Mister se quer despedir em português e já agora também, se souber alguma coisa, em árabe. Desafio. É uma coisa que eu procuro sempre, o mais possível, e tenho um bloco, escrevo como ouço para conseguir ir comunicando. Não interessa o que é que lá está escrito, mas eu quando ler aquilo é como eles dizem em árabe. E é esta a minha forma de ir aprendendo alguma coisa em árabe. Ah, mas despedir foi coisa que eu nunca me preocupei. Eu preocupei mais é quando chegas, o salam aleikum, que é falek, e esse tipo de coisas que quando chegas para poderes cumprimentar. Despedir, ou não sei ou não me recordo. Pronto, Victor. Fazemos em português. Posso despedir. Foi um gosto e desejo tudo do melhor para o vosso trabalho. E um dia encontramos lá em Santo Tirso para ver se pagas um jesuíta. Uns dois. Terei todo o gosto, sim, senhora, Mister. Muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço e um resto de um bom trabalho Obrigado, e de muito sucesso na sua carreira. Obrigado, Mister. obrigado, obrigado. E assim foi o Mister Paulo Sérgio, alguém que é um nome bastante conhecido nas nossas competições, aqui no nosso Sem Filtros. Já sabe que pode rever este episódio na Liga TV ou então ouvir no Spotify, o nosso videocast podcast da Liga Portugal. Por cá esperamos por si em mais um episódio do Sem Filtros. Até lá.